Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Meu Deus desceu, homem de dores, aqui foi experimentar
Ele quis morrer numa cruz, se entregar por amor ao Pai. Ele quis a mim. Se Jesus sofreu, ira de Deus Pai em meu lugar. A cruz do Rei, a cruz do Rei, eu cantarei. Em meu lugar, não só morreu, viveu, nele morri, nele justiça eu vivi. Não somente me salvou, ele vive em mim, poder foi da cruz, eu tenho sua paz. Quem pode condenar? O pecado apontar, em Cristo estou. A cruz do Rei, a cruz do Rei, eu canto, e só Jesus meu prazer e deleite será. Só a cruz eu canto, a cruz eu cantarei.
Boa noite, Pepe. Boa noite para você que está nos acompanhando também. Inclusive, eu queria até compartilhar algo com vocês, né? E para dizer para você curtir, né, esse vídeo, onde você estiver assistindo, e para que você possa compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam também ser abençoadas com esse momento, um momento muito especial que estamos celebrando hoje, a Páscoa, a morte e ressurreição do Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estou aqui com a Ana Paula ao meu lado e juntos iremos cantar uma canção. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite. Vamos adorar o Senhor e fazer um comentário, inclusive, sobre essa canção. meditar um pouco naquilo que essa canção trouxe para nós. Né? Isso. Vamos lá? O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Muito legal essa música. Essa música, inclusive, chama Êxodo, né? Do Projeto Sola. E eu acho muito interessante essa parte, que ele faz esse comentário na música sobre o povo hebreu que estava sendo escravizado, mas Deus proveu a libertação por meio do cordeiro que tinha que ser cortado e colocado nos batentes da porta, né, em cima, nas laterais. E dessa forma o povo foi liberto e a morte não os alcançou. Sim, é interessante pensar também que foi um tempo de festa para eles, porque era algo que Deus já estava começando a fazer no meio deles, que ia livrar eles não somente da morte, mas ia libertar eles da escravidão que eles estavam sofrendo do Egito. Né? E ele fala, né, nem o choro se ouvirá, toda a fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Então a gente pode até perceber que Ele é um Deus que provê, que liberta e que provê. Sim, né? Ele saciou todas as necessidades do povo naquele momento, aquele cordeiro. Uau! E a gente então canta o refrão em celebração a isso. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, Ao nosso lado, Deus está. É interessante também a correlação que a gente faz disso com Cristo, né? Porque Sim, esse cordeiro, pelo sangue dele derramado, ele trouxe Ele trouxe a libertação, assim como lá no... Sim, ele no livrou povo. o povo da morte e também ele trouxe o início da libertação Sim, da escravidão. E assim exato. também a morte de Cristo, o derramamento do seu sangue na cruz por nós, trouxe também para a gente a libertação da morte eterna. A gente foi livrado da morte Sim. eterna. E da também escravidão. da escravidão, do jugo do pecado que nos escravizava antes Sim, dele, né? sim. Muito interessante ele fazer esse paralelo, né? Então ele vai lá de Êxodo, né? Lá do Antigo Testamento, e aí agora ele no Novo Testamento ele revela o que aconteceu ali, como ele libertaria o seu povo, né? Por meio do sangue de Cristo, o Cordeiro, né? Sim, é incrível como Deus revelava Jesus há muito tempo antes de Jesus nascer. Sim, muito legal. E a gente então canta mais uma vez esse refrão.
Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar tua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Amém. Glória a Deus por isso, hein? Nossa, glória a Deus por esse momento e saber que por meio do sangue de Cristo Ele nos libertou da escravidão, nos libertou e nos livrou, na verdade, da morte, né? Inclusive, me faz lembrar até de uma outra canção que chama Isaías 53. Eu só preciso afinar aqui, essa corda aqui, eu não consigo conversar e afinar ao mesmo tempo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. Seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Eu não sei você, gente, mas eu estou empolgado com a temática da Páscoa e um cafezinho para acompanhar. Não tem nada melhor, hein? Vou servir aqui. Adivinha de quem é essa xícara? Carlos Borges. Certo? E ele está chegando aí para a gente conversar um pouquinho sobre... Boa noite, Vagnão. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Que bom. Muito bom nós estarmos juntos aqui, em torno da mesa. Você que nos assiste,
Se sinta em casa também, por favor. Estava pensando, Borges, na temática, né, e à medida que refletia sobre o assunto, eu estava pensando nos benefícios da gente estar em torno da mesa, né, em família. Porque assim, em torno da mesa não significa necessariamente em casa, pode ser até mesmo num restaurante ou em outro lugar. O importante é a gente estar junto, né? O valor disso, né? E assim, a questão da comunhão, da partilha. Famílias, por exemplo, que têm a oportunidade de chegar no final do dia e poder compartilhar o que aconteceu durante o dia, dar boas gargalhadas. Eu acredito que você tem boas lembranças, né, acerca disso, né? Mas eu estou lembrando uma coisa aqui, Borges, muito legal, tem a ver com gastronomia, e em torno da mesa. É um momento que você chamou a gente para almoçar, né, e, na verdade, esse momento ele acabou construindo uma memória afetiva, é um dos valores assim, bem legais, né, em torno da mesa. Porque toda vez que eu lembro da lasanha que eu comi lá na sua casa, eu lembro dos momentos significantes que nós tivemos lá. E estava a minha família, a sua, e os seminaristas estavam juntos. Imagine as conversas que saíram, né? Tá lembrado disso? Sim, e estou lembrado, inclusive, que você me deve um almoço por conta dessa história. Essa é boa. Tá, só chegar em casa. Mas eu também comecei a lembrar dos meus primeiros 5 anos de idade. Lembrar em bom sentido, porque na verdade foram meus pais que contaram, né? Isso. O quanto foi importante na minha formação, meus pais terem intencionalidade de estar usando as Escrituras, a palavra, os princípios do reino de Deus em torno da mesa. É como Deuteronômio capítulo 11, né? Dizendo que você tem que ensinar as suas crianças, né? Conversando, ao sentar, ao deitar, ao levantar, essa palavra permeada, né, em torno da mesa. E hoje eu olho para mim e falo, puxa vida, que preciosidade essa relação dos pais, essa intencionalidade de estar conversando sobre as Escrituras. Porque assim, quando, logicamente com essa idade de 5 anos, ou até mesmo na pré-adolescência, eu não tinha noção do que ia acontecer com a minha vida. Agora, hoje eu posso olhar para o passado e ver quão poderoso foi isso. É tremendo olhar, e eu celebro a Deus, né, essa jornada de fé junto com os meus pais. Então, em casa, nós tivemos uma situação um pouquinho diferente dessa, né? A nossa formação espiritual, a nossa formação familiar, ela teve uma outra estrutura um pouco diferente dessa. Mas tem também uma relação com a mesa. A nossa formação espiritual passou muito pelas iniciativas da minha mãe, que quebrava o clima da família à noite, todo mundo vendo TV. Hoje em dia todo mundo fica no celular, né? Mas naquela época a gente ficava na TV, era o grande barato, todo mundo tinha que assistir o mesmo canal, era isso que a gente podia fazer à noite. E eu tinha um primo que morava junto e tal, então assim, a gente tinha uma dinâmica bem interessante em casa. Minha mãe chegava no meio do filme e mandava desligar a TV para a gente ter nosso momento devocional. Então tinha uma oração e tal, e cada um lia um versículo. Então essa foi a nossa formação espiritual. Agora, a mesa, eu me lembro de um outro fato interessante, né? A casa dos meus pais foi uma casa que passou por reforma assim por 25 anos, um negócio louco, coisa que não existe, né? A minha mãe conseguiu reformar a casa dela por quase 30 anos. E nesse processo todo, eu me lembro que nas ocasiões que meu pai trabalhava em turno, então quando ele estava trabalhando à noite, estava de dia em casa, ele almoçava em casa naturalmente, e aí o que acontecia era que ele convidava os pedreiros para almoçar junto. Então a mesa tinha essa ideia da inclusão de pessoas, de ter pessoas, né, participando. O conceito da partilha. O conceito da partilha. Então a gente tinha a liberdade de conversar com o pedreiro, com o servente, de dar risada, enfim, tinha toda essa liberdade. E talvez tua casa tenha passado pelo mesmo processo, até hoje, é assim na casa do meu pai. Quem entra, não entra pela porta da frente, entra pela cozinha, né? Então vai direto aonde? Senta direto à mesa. Então tinha toda essa memória, essa memória afetiva, né? Sim. Isso forjou o meu caráter, forjou o seu caráter, e hoje nossa jornada de fé
É uma jornada marcada por isso, né? Com certeza. E aí a gente olha para a vida de Jesus, a infância de Jesus, né? Começam ali com o ensino de Maria e José, os seus pais, uma trajetória, por exemplo, de repetição, né? De levar o menino Jesus para as festas da Páscoa todos os anos. É impressionante, né? Esse ritual, né? E quanto isso fez diferença. Está em torno da mesa, os pais também ensinando as Escrituras, porque, na verdade, assim, Jesus, gente, tinha o Antigo Testamento completamente no seu coração e sua mente, porque foi educado desde a infância. Isso é tão marcante e transformador, porque Jesus, quando completou 12 anos, ele saiu lá, sumiu alguns dias e ficou... Deu um susto na turma, fugiu. Porque o pessoal só lembrou que Jesus tinha ficado, só percebeu que Jesus tinha ficado em Jerusalém quando ele estava no caminho de volta. Imagina. Naquela caravana, um monte de gente, uma criança ficou para trás. Olha verdade. O susto, que loucura que foi esse negócio aí. Cara, e Jesus, ele parece que fez uma arte, né? E dias conversando com eruditos, com pessoas importantíssimas, né? Conhecedores da lei. Então, assim, o Antigo Testamento, ele acabou sendo a Bíblia de Jesus, né? E aí, Borges, e vocês que estão nos assistindo, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um Jesus adulto com 30 anos, já forjado, preparado, caminhando já para o exercício do ministério e, de umas coisas mais fortes e poderosas, caminhando, sabendo que ele ia passar pela morte no final. Um detalhe aí para a gente pensar, né? O ministério de Jesus, ele é todinho marcado por essa ideia das pessoas estarem sentadas em torno da mesa. Boa lembrança, isso mesmo. Então, por exemplo, bacana. Você olha para os evangelhos e vai perceber várias ocasiões que Jesus ele está assentado com seus amigos, partilhando refeições, né? Então, ele é convidado para jantar na casa de um fariseu, ele vai, na verdade, ele não é convidado, ele se convida para ir na casa do Zaqueu. É verdade. Né? Jesus tem aquela ocasião aí, não na mesa, mas em torno da refeição no deserto, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E, obviamente, o momento mais importante, que é a última ceia. Agora, um fato que eu acho que é crucial nós lembrarmos aqui, é que na cultura judaica, a refeição, pessoas se assentarem juntas em torno de uma mesma mesa, simboliza que elas possuem um grau de intimidade, grau de proximidade. Sim. Então, pessoas que não se conhecem ou que porventura sejam inimigas, elas não sentam na mesma mesa, né? Mas se assentam em torno da mesma mesa os amigos e os amigos próximos. E aí vem uma ironia tremenda. Por que vem uma ironia tremenda? Porque Jesus, na última ceia, se assenta com seus amigos. E quem que é o amigo? Entre aspas. Entre aspas. Mais chegado, mais próximo, que está sentado ao lado de Jesus. Judas. Judas Iscariotes. Judas. Né? E Pedro está sentado na ponta lá, coitado. Né? Assim como sendo o cara menos importante do jantar. Mas o fato é que aquele jantar dá exatamente essa ideia, né, de que Jesus está trabalhando com eles em torno do conceito da refeição. Né? E é ali, eu gosto muito de olhar, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João ele é mais detalhista para falar sobre os fatos que acontecem na última ceia. Ele gasta ali pelo menos 2, 3 capítulos falando da última ceia. Né? E quando o João vai descrever no seu Evangelho, capítulo 13, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos, tal, aquela coisa toda, quando você chega no final desse momento em torno da mesa, Jesus faz o quê? Jesus vai orar, né, e acontece no capítulo 17 aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, que é dividido em 3 momentos no capítulo 17. Então Jesus ele ora por si mesmo, para que o Senhor o receba, né? Ele ora por aqueles que estão no caminho, que é ele mesmo, seus discípulos. Sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, os que estão no caminho. Sim. E ele ora por aqueles que ainda virão, que eu diria, os que estão a caminho. Os que estão a caminho. Agora, o que deve chamar a nossa atenção, pelo menos essa é a minha leitura, eu não sei como que você enxerga isso, né? Jesus já havia dito no capítulo anterior que o mundo é essa complexidade toda que nós conhecemos, né? Então, ele chega a dizer, no mundo tereis aflições. E aí eu pergunto para você não está aflito?
Nesse tempo, 2021, essa loucura toda está acontecendo ao nosso redor. Quem não está aflito? Essa é a realidade nossa. E Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. É óbvio, ele está falando de aflições também relacionadas ali às perseguições, etc. e tal. Mas aí, né, ele ora pedindo ao Pai para que o Pai não os tires deste mundo aflito, mal. Não os tires, mas sim que os livre do mal. Aí você vai dizer, mas que mal que é esse? Será que é o mal do sofrimento ou será que é o mal que consome o coração e estabelece o pecado? Que mal é esse? E ele conclui dizendo o seguinte, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. E aí eu acho que é o conceito da ceia no seu desfecho. Ou seja, a ceia não é simplesmente o partir do pão e o beber do vinho. Não é só uma lembrança, né? Não é só uma lembrança, mas é um envio. Tem uma missão por trás disso. Tem um símbolo por trás disso, tem um sacrifício por trás disso. E daí por diante, né? Sim. Eu acho que chegou o momento da gente celebrar então, Borges. Eu queria convidar o pessoal que está em casa, que preparou o pão e o cálice, momento da gente trazer memória, tamanho poder que foi dispensado sobre nós, graça maravilhosa por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidá-la a pegar o pão. Vamos fazer essa primeira parte, vamos fazer isso junto, depois nós vamos fazer a parte do vinho. Tudo bem? Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso, comam em memória de mim. Vamos comer juntos? Senhor, obrigado por esse momento, por trazermos à nossa memória tamanho amor, tamanha graça derramada sobre nós. Porque a misericórdia de Deus chegou aonde a misericórdia do Senhor chegou, onde Deus nós não esperávamos. Onde o ser humano, Deus, não tinha condições nenhuma de se redimir, de se reconciliar com o Senhor. Mas o Senhor fez isso por meio do seu corpo, por meio da sua vida. Nós te adoramos e nós te bendizemos, Pai, agradecemos. Nessa semana aqui, lembramos essa data tão importante da Páscoa. A libertação das nossas vidas, a reconciliação de pessoas pecadoras com o Pai Celestial. Obrigado, Jesus, pelo pão que comemos e pelo fortalecimento do Teu Espírito aqui, Deus, eu e Borges, e também com todos em casa. No nome de Jesus, amém. Nós também já deixamos aqui preparado o vinho sobre a mesa e já separamos nos nossos cálices, não é isso? Sim. E eu creio que você também já tenha deixado isso preparado aí na sua casa. Então, quando nós olhamos para o cálice, pós o partir do pão, Jesus tem uma frase muito simples e muito pontual. Quando ele nos diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Se lá atrás, na primeira Páscoa, o sangue do Cordeiro foi derramado e passado nos batentes das portas, lembra disso, Wagner? Sim. E aí onde houvesse a marca do sangue do Cordeiro, a morte passaria. A morte passaria, não entraria. Uhum. E aí preservaria famílias, vidas. E agora vamos lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Não foi isso que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro de Deus diz assim agora: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele é o Cordeiro que derrama o seu próprio sangue em nosso favor. Bebam dele todos em memória de mim. É a passagem da velha vida para a nova vida em Cristo. A passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. E ele nos diz:
Bebam dele todos, em memória de mim. Amém. Pai, nós te agradecemos Obrigado, pelo Jesus. sangue do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Sangue derramado, ó Deus, vertido em nosso favor. Nós não éramos, não somos, ó Deus, e jamais seremos dignos do sangue do teu Filho. É verdade, Deus. Mas o sangue derramado naquela cruz por nós, ó Deus, nos livrou da morte eterna, Senhor. Amém. Nos livrou, ó Deus, da sombra, pesadelo, Senhor, do mal, do pecado. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque o teu Filho pagou pelo preço do nosso pecado e derramou o seu sangue no nosso lugar. Te bendizemos no nome dele, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo,
Gente, aproveitando esse clima de comemoração, de celebração da Páscoa, da morte, da ressurreição do Senhor, nós queríamos convidar todas as famílias da nossa comunidade para fazer um almoço aí na sua casa, cada um no seu cantinho, e poder celebrar a ressurreição do Senhor. Para isso acontecer, a gente vai fornecer informações no nosso Insta e também nos grupos de WhatsApp da igreja, tá? A gente vai soltar um roteiro para você ter uma noção de como isso pode acontecer na sua casa no domingo. Se você tiver interesse, fique ligado aí nas informações que a gente vai colocar, tá bom? Uma coisa muito importante, né, Borges, é de fato agradecer muito, muito, assim, de todo o coração, o Renan. O Renan, ele forneceu da loja dele esses móveis tão lindos que vocês estão vendo na live. Aceita a nossa gratidão, da loja dele, Móveis Siqueira. Muito obrigado mesmo, viu? Queria convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.